volta com Viva Mais Santa Casa pela TV União, o seu consultório médico aqui na televisão para você tirar todas as dúvidas sobre a sua saúde e buscar o bem-estar contínuo. No nosso estúdio hoje a gente recebe o Alex Mastre, que é cirurgião torácico, e a gente fala sobre o câncer de pulmão. Quando a gente fala em câncer de pulmão, é lógico que a gente fala sobre o pulmão. Muitas pessoas já me disseram que o pulmão é um órgão muito bonito, é verdade? É muito bonito, principalmente quando saudável, né, Misael? O órgão, o pulmão doente, o pulmão exposto ao cigarro, é um órgão já deteriorado que não é exatamente bonito, mas o pulmão saudável, sim, é muito bonito. E o mais importante, como diagnosticar um câncer de pulmão? Misael, o diagnóstico do câncer de pulmão nem sempre é simples, né? Ele é baseado principalmente nas queixas, nos sintomas do paciente e principalmente na valorização desses sintomas pelo médico que está atendendo. Muitas vezes o paciente ainda não chegou num especialista, num cirurgião torácico, num pneumologista, quando começa a apresentar os sintomas do câncer de pulmão. Então aquele médico generalista, o médico clínico ou um outro especialista precisa valorizar as queixas do paciente, né? Os principais sintomas relacionados e que te sujeitam a pensar que o paciente tem um câncer de pulmão é a tosse, principalmente aquela tosse piorada, que está numa escala crescente de piora, dispneia, que é a falta de ar, né? A dor torácica, aquela dor empontada, tosse com sangue. Todos esses sintomas são bastante preditores de um paciente precisar pelo menos investigar o que está acontecendo. A neoplasia, o câncer de pulmão, infelizmente, ele dá sintomas geralmente quando a doença já está de uma parte do meio para o final dela, na parte de tempo, de cronologia da doença, né? Então, o diagnóstico precoce, quando a lesão é muito pequenininha e quando poderia ser curada, é difícil de fazer, né? O câncer de pulmão, geralmente, ele se apresenta com alterações no raio-x, né? Então, aquele paciente que foi num clínico geral, num generalista e fez um raio-x e tem alguma alteração, teoricamente, esse médico, esse clínico geral, tem que valorizar isso e encaminhar para um especialista. O especialista, o cirurgião torácico, o pneumologista, vai pedir um exame mais específico, que chama tomografia, vai conseguir ter detalhes daquelas lesões que viram no raio-x, para assim poder saber se aquela lesão é possível de ser um câncer de pulmão e prosseguir com a investigação. No início da identificação dos sintomas, o câncer de pulmão acaba sendo confundido com doenças mais simples? Sim, com certeza. Ele é um fator confundidor bastante grande de outras doenças respiratórias, como infecção de via aérea superior, gripe, resfriado, aquele paciente que tosse e fala, tosse é por conta do cigarro, sim, mas a tosse também pode ser por conta de uma doença mais grave, que seria o câncer de pulmão, né? O enfisema, a bronquite, que são doenças relacionadas ao cigarro, também dão sintomas, assim como o câncer de pulmão, mas quando não ocorre uma melhora, quando aquele sintoma está progressivo, está piorando, o paciente tem que procurar uma ajuda, porque pode ser um estágio inicial de uma doença mais grave. E como não são apenas as pessoas que fumam que estão submetidas a ter um câncer de pulmão, existem orientações sobre como prevenir, por exemplo, não ficar ao lado de pessoas que fumam? Existe esse tipo de orientação? Sim, assim como a gente falou anteriormente, o cigarro é basicamente o principal indutor do câncer de pulmão. Então a abstinência, o não uso do cigarro já é um grande modo de você prevenir um câncer de pulmão. E é verdade que as mulheres têm mais chance de adquirir um câncer de pulmão? Não, teoricamente não, Misael. A incidência de câncer de pulmão ou a chance de um paciente ter câncer de pulmão é igual entre um sexo e o outro, né? Ele é mais comum hoje ainda um pouco mais nos homens, pela maior incidência de tabagismo nos homens, mas esses valores estão quase se equiparando, né? Então, mais ou menos hoje a incidência é mais ou menos igual entre os homens e as mulheres. As mulheres aumentando a incidência de neoplasia de pulmão no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu ia falar para a mulherada respirar mais tranquila, mas não é o caso, mas dá para se prevenir. Não é assim. Dá para se prevenir aí. Sim. E no caso do tratamento, hoje existem vários tratamentos para o câncer de pulmão. Sim. Tem algum mais indicado ou depende muito do caso? Depende de cada caso, né? Tem que se individualizar os casos para a gente propor o melhor tratamento para cada paciente. Infelizmente, como o diagnóstico do câncer de pulmão geralmente não é uma fase mais tardia, que nem eu disse, da parte do meio da doença para o final, os pacientes candidatos à cirurgia, que é o único tratamento curativo, infelizmente, até hoje é a cirurgia, apenas 20% dos pacientes com câncer de pulmão têm chance de ser operados, né? Sendo a cirurgia a única chance de se curar, os outros tratamentos, que é a quimioterapia e a radioterapia, são tratamentos paliativos, que a gente visa oferecer uma melhor qualidade de vida para o paciente, mas teoricamente sem prolongar a quantidade de dias que ele vai viver. E como é realizada a cirurgia de pulmão? O tratamento cirúrgico do câncer de pulmão ele é basicamente retirar um segmento, um lobo, onde está aquele câncer, né?
Por exemplo, do lado direito a gente tem o pulmão dividido em 3 partes, 3 lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O câncer de pulmão ele vai estar localizado em um desses lobos. Então não basta a gente tirar aquele nódulo que é o câncer de pulmão. A gente tem que tirar todo aquele lobo aonde está aquele nódulo que é o câncer de pulmão. Esse é o tratamento que tem chance de oferecer a maior probabilidade de cura para o paciente. É passar por uma cirurgia complexa, demorada, com uma complexidade técnica grande, com pós-operatórios, dias de internação do pós-cirúrgico geralmente prolongados, mas que geralmente os pacientes se dão muito bem com a cirurgia. Bom, eu tenho uma dúvida, pode parecer até uma pergunta de leigo, mas o câncer de pulmão, o câncer ele se instala dentro, na parte interna do pulmão ou na parte externa? A maioria dos cânceres, eles se apresentam na região mais central do pulmão, né? A região mais próximo do meio do pulmão. É pouco comum ou é menos comum o câncer se apresentar na região mais periférica, na parte mais externa, mais próxima das costelas em relação à cavidade torácica. Então, sim, é mais comum o câncer se apresentar no centro do pulmão. E existe, né, esse mito, não sei se o câncer de pulmão ele mata mais rápido, é verdade, do que os outros, comparado aos outros cânceres? Sim, de verdade, o câncer de pulmão, ele teoricamente tem uma chance de matar mais rapidamente do que as outras neoplasias, né? Porque justamente pelo diagnóstico um pouco mais tardio desse câncer. Então, o paciente, quando se apresenta com o diagnóstico, ele já está mais próximo do óbito, mais dificuldade de oferecer o tratamento curativo do que um paciente com algumas outras neoplasias de outros lugares do organismo. E por que o diagnóstico precoce é mais difícil? É a área do corpo humano ali, os sintomas? Não, os sintomas geralmente se apresentam quando a doença já está no estágio avançado, né? A doença no seu estágio inicial, geralmente ela é silenciosa, ela dá poucos sintomas, então é mais difícil de fazer o diagnóstico. Perfeito. E os médicos? Que especialistas, né, que as pessoas com sintomas devem procurar? Então, para fazer o diagnóstico, principalmente o cirurgião torácico e o pneumologista, são os médicos mais próximos de saber tratar ou diagnosticar um câncer de pulmão. Feito o diagnóstico de um câncer de pulmão, os principais médicos que vão tratar, que vão tentar oferecer uma melhor qualidade de vida para o paciente é o cirurgião torácico e o oncologista. E você que já acompanhou esses casos, acredito, é uma pergunta aí de cunho talvez mais emocional, de cunho mais espiritual. O otimismo no tratamento de um câncer realmente faz a diferença, ali, a força de vontade do paciente? Sim, é importante, é difícil de mensurar, né, isso daí enquanto resultado, qual o resultado que esse otimismo dá, mas é importante. A gente sabe que um paciente com alto astral, um paciente mais otimista, tem uma tendência um pouco melhor. Pessoas felizes vivem mais, né? Sim. Todo mundo sabe disso. Sim. Bom, nós agradecemos a participação do Dr. Alex Mastre, que é cirurgião torácico. As portas do Viva Mais sempre estão abertas quando o senhor quiser aparecer por aqui. Obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente se encontra logo mais.